Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um webcast Mundo TI Brasil. Meu nome é Jefferson Castilho. Hoje a gente está com o nosso palestrante, que é o Bruno Lopes. Eu estou com o Silnei e o Ricardo Pinheiro também na sala, tá? E hoje o Bruno vai estar falando um pouco sobre troubleshooting em Office 365, tá? Então é um assunto bastante interessante, um assunto que está em alta para vocês aí, tá? É com você, Bruno. Beleza, Castilho, obrigado aí. Boa noite, galera. Tudo bom com vocês aí? Como o Jefferson já disse, a ideia do nosso cast de hoje é falar um pouquinho de estratégia de implantação e troubleshooting em implantações de Office 365. Foi um tema bem interessante que a gente abordou no Office 365 Day na semana passada. A galera que acompanha a gente aí na comunidade deve ter visto. E eu vi que a gente tinha mais assuntos para falar, mais coisas para comentar, e era um tema bem interessante, com bastante interação, tanto da parte da comunidade com a gente. Então, eu achei interessante trazer esse tópico, abordar esse tópico novamente, para a gente poder discutir aí. Fiquem à vontade, tá? Para fazer perguntas, para interagir. De tempo em tempo eu vou dar uma pausa na apresentação para poder olhar como é que estão as perguntas, saber se tem perguntas aí para a gente dar continuidade, beleza? Mas fiquem à vontade aí. Então, só me apresentando aqui, para vocês saberem quem eu sou, me conhecerem, quiserem acompanhar aí. Hoje eu sou Technical Trainer da Wipro, tá? É um vendor Microsoft. E a minha função hoje, além de ser um engenheiro de suporte do time de comunicação unificada, eu também sou um trainer técnico. Então, a minha função é dar treinamento para os novos engenheiros de suporte que atuam aí com as ferramentas que eu sou especialista. E essas ferramentas são Exchange Server, Office 365, Skype for Business, uma parte de Azure, na parte de infraestrutura de Azure, e Office 365 na parte de cloud dos serviços de Exchange Online, Skype for Business Online e Identity Manager. Sou certificado, sou MCTS, sou MCSA em Office 365, MCCA em Exchange 2013, 2016, e estou aí já finalizando meu MCT aí. E quem quiser me acompanhar, são os meus dados de contato aí, meu e-mail, meu Twitter, o endereço do blog do Lopes, que é o meu blog, e a página no Facebook também. Fiquem à vontade aí se quiserem nos acompanhar e nos seguir aí na comunidade, beleza? Então, nós definimos os tópicos, como que foi feita a definição desses tópicos aí de troubleshooting, o que seria interessante conversar num cenário, num aspecto de troubleshooting dentro de Office 365. Nós fizemos um apanhado, um levantamento dos cenários que mais ocorrem em cenários de implantação, troubleshooting, problemas conhecidos, e definimos que esses cenários, esses pontos específicos seriam os temas dessa apresentação, tá? Então, defini aqui um pouquinho em Exchange Online, depois a gente fala um pouquinho de Azure AD Connect, de ADFS, tá? E mesmo esquema que a gente falou, fique à vontade para nos perguntar aí, beleza? Falando um pouquinho de ambiente de Exchange Online, principalmente em Hybrid Coexistence, não sei se todo mundo está ciente, mas a Microsoft, o time de desenvolvimento da Microsoft, o time de produto, lançou uma nova ferramenta, um novo Hybrid Configuration Wizard. O acrônimo ali HCW é disso, de Hybrid Configuration Wizard. Microsoft lançou um novo Hybrid Configuration Wizard que permite ao administrador de Exchange, principalmente o administrador que tem aí o seu cenário de coexistência entre ambiente online e ambiente on-premise, Microsoft lançou um novo Hybrid Configuration Wizard que permite que o administrador tenha ali uma maior interação e uma maior autonomia de executar a sua configuração entre esse cenário híbrido, tá? Então, o que esse novo Hybrid Configuration Wizard trouxe? É uma ferramenta mais robusta, tá? Agora a Microsoft, a ideia dela é entregar a ferramenta como um applet, como um serviço. Então, antes, quando eu precisava de alguma correção, algum update, alguma atualização dentro do meu Hybrid Configuration Wizard, como ele fazia parte da minha própria console do Exchange Server, então eu precisava, era um requisito que eu atualizasse o meu ambiente de Exchange Server, ou seja, se eu estava no acumulativo update 3, 4, e a correção que eu precisava foi lançada no cumulativo update 11, eu precisava fazer o deploy do cumulativo update 11 no meu ambiente todo, e depois disso, eu fazer a configuração do Hybrid Configuration Wizard, para que eu obtivesse a versão mais atualizada e já com as correções. A Microsoft entregando o HCW separadamente, agora eu não preciso mais disso.
Agora eu tenho a estrutura do HCW como um applet, como um serviço. Então, desde o momento que eu tenho o meu HCW separadamente, eu executo o HCW e através dele eu tenho já as correções, as últimas modificações, todo o meu cenário aí já atualizado, já compatível de acordo com as últimas configurações que a Microsoft disponibilizou para o ambiente de Hybrid Configuration, tá? Além do que a ferramenta ficou mais coesa. Agora a ferramenta, a ideia dela é que ela trouxe logs mais aprimorados, ela já faz uma validação de pré-requisitos, tá? É uma questão que a ferramenta antiga, embutida no próprio Exchange não fazia. Por exemplo, quando a gente executa, eu vou tentar depois no final aqui, a ideia é que a gente mostre ela em execução para vocês. Eu vou tentar que a gente abrevie o tempo aqui para a gente poder fazer essa demozinha no final. A ideia dele, quando ele execute, a primeira coisa que ele vai fazer é validar a sua versão do ambiente. Para quê? Para validar se ela cumpre os requisitos mínimos de updates necessários. Tá? Então hoje, Exchange 2013, se eu não me falho a memória, Cumulative Update 11 mínimo, 11 ou 12, e o 2016 Cumulative Update 1. Que são os recomendados, né? A configuração mínima recomendada. Então ele mesmo já vai fazer essa validação para você, já vai checar qual que é a build que você tem e vai falar, ó, você está executando Exchange 2016, build tal, recomendada é essa, faça atualização, ou não, você está na build correta, ok, pode seguir em frente. Isso é uma das vantagens, a validação de pré-requisito por parte da própria ferramenta. Isso traz aí uma vantagem tanto para o cliente, para o usuário final, para o administrador, quanto para a Microsoft também. A parte de centralização de logs, a gestão dos logs, eu vou até passar para a próxima tela aqui, fica mais fácil a gente ver. A parte de gestão dos logs agora ficou muito mais centralizada, muito mais fácil. Então, antes eu tinha que buscar esses logs dentro da pasta específica de log para analisar o que aconteceu, qual foi o problema que está impactando ali, em qual fase impactou a minha configuração do ambiente híbrido. E aqui agora não, aqui agora na ferramenta eu tenho exatamente a informação de qual fase que ele passou, qual step que ele falhou, né? Então, por exemplo, ele falhou, o step que ele falhou foi na fase de validação. Provavelmente pode ser alguma daquelas entradas DNS que o Exchange requer para que o ambiente híbrido seja, a federação do ambiente híbrido seja configurada, que ele chama de Proof Domain. Então, isso já fica fácil. Eu com um olhar aqui sobre a console, sem nem abrir o log, eu já tenho até uma ideia do que pode ser meu troubleshooting. Olha, ele deu uma mensagem ali de auto-discover também, auto-discover endpoint. Então, pode ser que a minha configuração de auto-discover seja errada. Eu estou configurando um ambiente híbrido, meu auto-discover tem que estar apontando para o meu ambiente on-premise. Pode ser que meu auto-discover está apontando para o meu Exchange Online, então já tem uma falha aí na configuração. Então, assim, ele trouxe esse aprimoramento, né? Tem códigos de erros ali onde eu posso fazer a pesquisa do meu problema pelo meu código de erro, tá? Então, isso é bem interessante também. Isso trouxe esse aprimoramento aí para dentro da interface do Hybrid Configuration Wizard, tá? Uma outra questão interessante também, eu não coloquei ela aqui, é que agora a Microsoft também, logo depois de lançar, a sequência cronológica foi, ela lançou o New Hybrid Configuration Wizard para o 2013 e para o 2016, tá? Passaram-se, se eu não me engano, 3 semanas, ela lançou o Hybrid Configuration Wizard, o New Hybrid Configuration Wizard para o Exchange 2010, tá? Então agora a gente já tem esse applet também para o 2010, ele também já atende, já suporta o 2010, e logo depois, mais um tempo depois, se eu não me engano, 1 ou 2 meses, ela lançou o Minimal Hybrid Configuration Wizard. O que é esse cara? Muitos clientes entravam em contato com o suporte e a ideia deles era, cara, eu não preciso de um ambiente de coexistência, eu não vou coexistir, eu não vou usar os recursos da federação. A única coisa que eu quero é fazer migração. Eu quero migrar as minhas mailbox para a nuvem e depois disso eu vou eliminar, vou demover o meu cenário on-premise. Então, o que eu uso para isso? Agora eu tenho a Minimal Hybrid Configuration, onde eu faço um Hybrid Configuration Wizard só da parte de Remote Move. Então, só vou ter a parte ali de movimentação de mailbox. Não vou ter federação, não vou ter FreeBSD, não vou ter nenhuma configuração compartilhada, exceto os conectores necessários, a comunicação necessária para que eu faça essa movimentação para a nuvem, tá? A ideia é que o Mailflow básico funcione, tá? Por que você fala básico, Bruno? Porque quando eu uso o Hybrid Configuration Wizard, um dos steps que ele faz é me pedir um certificado público
Por quê? Ele vai criar o conector do Exchange On-Premise com o Exchange Online baseado nesse certificado para que a comunicação entre o Exchange Online e o meu Exchange On-Premise seja criptografada através de TLS. Então, esse é um dos requisitos que ele precisa, esse certificado público. Quando eu faço o Minimum Hybrid Configuration, ele não usa esse certificado para o TLS. Então, o que quer dizer? Eu tenho ali uma troca de mensagens na minha organização, elas em determinado momento podem não ser criptografadas. Então, enfim, se eu vou fazer uma migração, a ideia é que eu só vou migrar mesmo, às vezes no final de semana, vou virar minha empresa inteira e vou levar todo mundo, legal, a Minimal Hybrid Configuration é ideal. Agora, se eu vou ficar um tempo, se eu vou ter troca de mensagem, se eu vou coexistir um tempo, o Hybrid Configuration Coexistence é o recomendado, porque você vai fazer coexistência, vão ter cenários envolvendo permissão, vão ter cenários envolvendo freebies de calendário, usuário usando recursos ali federados, né, entre a nuvem e o on-premise, então é interessante ter essa configuração completa, tá? Vou dar uma paradinha aqui só pra gente ver se tem alguém interagindo com a gente, beleza? Tem sim, Bruno. Beleza. Eu não sei se você vai ler aí, mas eu li para você. O Leonardo Almeida, ele perguntou assim, ainda continua a desconfiança que o caso HCW funcionar de primeira é que alguma coisa deu errado? Novamente. Tá, valeu pela pergunta, Leonardo. Então, cara, eu nunca tive essa desconfiança, não. E olha que eu sou mineiro, sou desconfiado. Mas, enfim, se o cenário, cara, tiver configurado com todos os pré-requisitos, isso é o que eu sempre falo com os clientes. Se todos os pré-requisitos tiverem sido configurados corretamente, ele vai funcionar de primeira. Se o certificado estiver configurado corretamente, se os nomes que são necessários, né? Lembrando que eu vou ter que ter um nome do meu certificado só para esse ambiente híbrido. Então eu não posso usar o mesmo nome do meu AWA, por exemplo. É um erro muito comum também. Muita gente usa o próprio nome do AWA. Já tenho aqui meio.domínio.com. Já tenho um aqui, adfs.domínio.com. Não, esses nomes já estão sendo usados na sua organização e a gente precisa de um novo nome. Ah, que nome, Bruno? Normalmente, para ser fácil de distinguir, hybrid.domínio.com. Então, configurou o certificado. Outra coisa extremamente importante, que foi muito citado, muito questionado também. Eu não estou com essas documentações abertas aqui, mas eu vou abrir elas para vocês também. Na verdade, eu vou até abrir de uma vez aqui já para a gente já aproveitar. Então, outro cara aqui, muito importante, Office 365, esse cara é extremamente importante, tá? Por quê, Bruno? Porque esse cara, se as exceções necessárias não estiverem configuradas, realmente a gente vai ter muito problema. Principalmente as de Exchange Online e as de Exchange Online Protection, tá? São as duas aí mais gritantes, principalmente nesse cenário que a gente está falando de Hybrid Configuration Wizard. Então, se eu não tenho, a Microsoft recomenda, a documentação recomenda que o quê? Que você use a liberação por nomes. Isso para todo mundo que trabalha com Firewall, sabe que isso é muito melhor, porque se o provedor, se o fornecedor do serviço precisar fazer alguma alteração, o que acontece, ele não precisa, o administrador não precisa se preocupar. Por quê? Porque ele está usando FQDN, ele sabe que os FQDNs não vão ser alterados, tá? Então, se o seu Firewall, se o seu ambiente suporta isso, beleza, faça toda a sua liberação aí usando os FQDNs. Se não, cara, faça a liberação já padrão zona comum aí, de colocar todos os ranges, lembrando que não são endereços IP, são ranges, tá? Então, colocar todos os ranges aí no seu firewall para que essa comunicação seja desimpedida, cara. Às vezes o cara, não, eu vou fazer uma regra aqui, alguns eu vou deixar passar, outros não, cara. Tudo que vier desses endereços para dentro da sua organização e tudo que sair da sua organização para esses endereços tem que ser desimpedido. Então, além de ser uma configuração de firewall, ela é bidirecional. Ela precisa entrar e sair da sua organização sem impedimento nenhum. Isso é outro requisito aí que também vai trazer uma maior efetividade na sua configuração do Hybrid Configuration Wizard. Vamos lembrar que é um outro cenário que também gera muito problema na execução do HCW. Configuração de freebies, de nomes públicos. O seu Outlook Anywhere, por exemplo. Hoje em dia, a partir do Exchange 2013, o Outlook Anywhere, que é o RPC sobre HTTP, se tornou o padrão, né? Então o usuário, a organização agora, ela não precisa mais, como no Exchange 2010, 2007, ter o MAP e o RPC sobre HTTP. Agora a ideia no 2013 é todo mundo sobre
RPC sobre HTTP, e no 2016 todo mundo sobre MAP sobre HTTP. Então a ideia é que o cara de dentro da organização e o cara de fora da organização se conectam pelo mesmo protocolo. Isso dá uma transparência para o usuário, ele não tem mais pop-up no Outlook, ele não tem mais diferenciação quando ele conecta dentro ou fora, ele não precisa se preocupar com VPN nem nada. Isso, além de ser uma experiência para o usuário, isso é um requisito do seu ambiente híbrido. Você precisa também ter o seu Outlook Anywhere publicado, o seu MRS Endpoint, que é o seu Microsoft Replication Service, também publicado, a nuvem precisa enxergá-lo, a nuvem precisa conectar com ele, porque esse cara vai ser o seu elo de comunicação com a nuvem e vai ser o canal ali onde principalmente as movimentações vão acontecer. Então, cara, todos esses requisitos aí, estando redondinho, estando certinho, seu Hybrid Configuration Wizard já vai funcionar de primeira e você vai poder continuar aí sem medo de ser feliz, beleza? Beleza, eu não sei se você vai abrir o chat, mas só o Rodrigo Balista, ele fez aqui um comentário, finalizando. Realmente o que vai ajudar é que a ferramenta irá mostrar exatamente de onde vem o erro. Isso que o Rodrigo falou. Bacana, bacana. Eu não tô conseguindo abrir o chat, eu tô abrindo aqui, ele tá duplicando o acesso aqui. Deixa eu ver se eu... ele tem esse, o Hangout tem esse probleminha, mas pode seguir que eu leio para você. Pode Beleza, seguir, tranquilo. Obrigadão, cara. Então, falamos do mínimo. Depois, se a galera quiser, eu compartilho também os links desse, tanto do Hybrid Configuration quanto do Minimal Hybrid Configuration Wizard, beleza? Outro cenário aqui que traz bastante, às vezes, confusão, bastante dúvida, tá? É a parte do Centralized Mail Flow, tá? O que é isso, Bruno? É um checkbox bem simples, que por default, por padrão, já vem desabilitado, tá? Mas muitas vezes gera uma dúvida e uma confusão na configuração por parte do administrador. O que é o Centralized Mail Flow, Bruno? Dentro da minha organização, quando eu configuro o meu ambiente híbrido, eu tenho ali, além de movimentações de remote move, que é a minha movimentação da nuvem para on-premise, do on-premise para a nuvem, né? Aí o que a gente chama do on-premise para a nuvem é a minha movimentação onboarding, e da nuvem para o on-premise é a minha movimentação offboarding. Então, além de me prover essa movimentação, além de prover freebies de calendário, para quem não está habituado aí ao cenário de Exchange, o freebies de calendário eu vejo aquela configuração de se o calendário do cara está disponível ou não está, se além disso tem um nível de detalhamento maior, eu consigo ver qual que é o horário que está ocupado do usuário, se ele está 1 hora ocupado, mais horas o dia inteiro. Então isso é o FreeBiz. Além de eu ter todas essas configurações no ambiente híbrido, eu também tenho a troca de e-mails entre a minha organização, a troca de e-mails seguros, como a gente falou lá, né, quando a gente falou mais atrás. Então, essa configuração, por padrão, eu vou passar um slide, então depois a gente volta nesse, eu vou falar primeiro o que vem default, tá? O que vem default na configuração do Hybrid Configuration Wizard é o Centralized Mail Flow desabilitado. O que é isso, Bruno? A ideia é que eu tenho o meu ambiente híbrido, tá? Mas a saída de e-mail é independente. Então, quando uma mailbox, ali, por exemplo, uma mailbox está no meu ambiente online e ela vai fazer o envio do e-mail, todo e-mail que sai da nuvem, ele vai passar pelo ELP, não importa, tá? O ELP, que é o nosso Exchange Online Protection, ele vai fazer essa segurança, ele vai fazer essa confiabilidade da mensagem aí para fazer o trust, para tratar anti-malware, anti-spam, e fazer a própria segurança ali da mensagem. Então, toda mensagem que for sair do meu ambiente online vai passar pelo ELP. Então, quando eu tenho o Centralized desabilitado... Fala, pessoal. Desculpa aí, a gente pede desculpa pelo problema que a gente teve aí, o link caiu e a gente teve que trocar de link, mas fica tranquilo que depois a gente vai fazer o download dos 2 vídeos, fazer um merge e vamos lançar lá no YouTube ele completinho, ninguém vai perder nada. Vai ficar gravado lá. Beleza, pessoal? Então, se alguém puder aí ajudar a replicar um novo link, por favor que faça. Ô, Brunão, desculpa aí, meu amigo, e pode seguir, não separou. Beleza, Sinei, valeu, cara. Então, de volta aí, galera. Obrigado aí, galera, que aguardou aí. A gente resolveu o probleminha aí rapidinho, já tudo certo. Só fazendo um overview aqui de onde que a gente parou ali. A gente estava falando do Centralized Mail Flow desabilitado, né? Se tiver alguma questão, se tiver alguma pergunta que quiserem fazer, como teve a parada aí, né? Não sei até onde vocês acompanharam, podem ficar à vontade aí, tá? O overview que a gente estava falando aqui é da parte da saída do Mail Flow separada, né? Cada cenário ali fazendo a sua entrega ali de forma separada, sem independência um do outro, né? Cada cenário independente.
E aí a gente passou para a parte do Centralized Mail Flow habilitado. Não sei se chegou alguma questão aí, seu Ney, chegou alguma pergunta da galera aí? Não, ainda não. Pode seguir. Beleza. Então, voltando aí à parte do Centralized Mail Flow habilitado, o que eu tenho? Eu tenho um cenário onde eu tenho uma dependência, tá? Onde eu tenho aí os cenários, quando eu habilito essa parte de Centralized Mail Flow, eu falo com o meu cenário que o quê? Que ele é um cenário de 2 ambientes, online e on-premise, mas a saída de e-mail, toda a parte de mail flow vai acontecer pelo meu ambiente on-premise, tá? Por que, Bruno? Qual o motivo de utilizar esse cenário? Um dos motivos para utilizar esse cenário é a centralização de logs, tá? Principalmente da parte de administração. Muitos clientes, às vezes, quando pensam em migrar para a nuvem, falam assim, cara, mas migrar para a nuvem é tudo bom. O único problema é que eu vou perder a gestão do meu ambiente de Exchange. Eu vou perder ali a parte de tracking, a parte de journaling, a parte de retenção de litígio, de litigation hold, né? Toda essa parte que eu tinha aí, que eu realmente tinha a gestão dentro dos meus braços, eu vou perder com a nuvem. Cara, se você tem aí o seu cenário híbrido e utiliza o Mailflow habilitado, o Centralized Mailflow habilitado, você torna a ter essa gestão novamente, porque toda a sua comunicação, toda a parte de mensageria, todo o fluxo de e-mail da sua organização vai sair pelo seu ambiente on-premise. Tá? Então você vai ter tracking aí dessas mensagens no seu ambiente on-premise, você vai poder fazer journaling, auditoria, a parte toda de in-place hold, litigation, DLP. Se você quer controlar isso, você vai controlar toda on-premise. Parte de DLP e litigation a gente sabe que a gente tem também no online, então isso não seria um motivo de deixar de ter um ambiente híbrido. Mas a parte de aí, gestão de que o cliente realmente tenha os logs aí mais aprimorados de uma forma mais efetiva, né? Não que não tenha no online, mas tenha de uma forma limitada e às vezes um pouco mais demorada. Então, o cara pode fazer o Centralized Mail Flow e sair pelo seu ambiente on-premise. Um outro cenário de que é necessário o Centralized Mail Flow. Você já tem uma solução corporativa robusta, totalmente desenhada, customizada, um investimento alto aí de uma solução de segurança de borda, tá, no seu ambiente on-premise, e por enquanto você não quer usar só o ELP, você quer usar, na verdade, essa sua solução que já está aí, já está na sua empresa há muito tempo, já ganhou a confiança de toda a diretoria, de todo o seu ambiente organizacional aí. Então, cara, esse cenário é um cenário interessante para você também. Por quê? Porque o Mailflow, a saída vai continuar toda pelo seu ambiente on-premise. Reforçando que, o que eu falei lá atrás, nenhuma mensagem sai do Exchange Online sem passar pelo ELP. Então, se você tem um Centralized e você tem na sua borda do seu on-premise um anti-spam, você vai ter aí uma dupla checagem de anti-spam, tá? Até que ponto isso é bom e isso é ruim, Bruno? Eu não vejo isso como nada ruim. Eu vejo isso como uma dupla segurança. Mas, lembrando que a sua entrega de mensagem também ela vai ter um duplo atraso. Hoje as ferramentas de anti-spam não geram nenhum atraso desfavorável para implantação em nenhum ambiente, né? Pelo contrário, elas são tão efetivas e funcionam de uma forma bem transparente aí. Mas você vai ter 2 saltos a mais aí dentro da sua organização. Ah, Bruno, eu não consigo desabilitar o ELP? Não. O ELP é padrão, é uma segurança da própria Microsoft, com que ela faz com que a entrada e saída das mensagens sempre passe pela ferramenta de borda dela, né? Como se fosse o nosso Edge on-premise aí. Então, a saída e a entrada sempre é checado, isso garante aí uma confiabilidade para os serviços em nuvem, tá? Então, no meu ambiente centralizado, no meu ambiente com o Centralized habilitado, vocês podem ver que o fluxo aí, a minha mailbox que está na nuvem, ela vai fazer o envio, vai passar pelo ELP, o ELP através do meu connector, né, aquele connector que a gente falou com TLS, que é o step 3 ali, ó, esse connector vai fazer o envio. Aí aqui vocês podem ver, logo depois ele tem um conector mostrando que ele veio do ELP, né? Então ele chega do ELP, o ELP comunica com o meu Exchange on-premise. Então eu não tenho comunicação de Exchange com Exchange, eu tenho comunicação do meu Exchange de bordo, do meu ELP, com o meu Exchange on-premise. Aqui no caso é um cenário simples on-premise. Se eu tivesse um cenário on-premise com Edge Server, por exemplo, pro Exchange, o meu ELP entregaria para o meu Edge Server, o meu Edge Server entregaria para o meu ambiente on-premise. E o meu ambiente on-premise vai fazer a saída dele para a nuvem, tá? Vai disparar a mensagem para a internet, perdão. Como que funciona, Bruno, se esse on-premises, se o usuário tiver on-premise?
O usuário estiver no on-premise, é a mesma coisa do Mailflow do Centralizer lá desabilitado. O usuário vai mandar mensagem, ela vai sair. Por quê? O Centralizer, a ideia dele é Centralizer com o quê? Centralizer com on-premise. Então, quem está no on-premise, a mensagem vai simplesmente pegar ali, passar pelo conector e sair. Se tiver um edge on-premise, passar pelo edge e sair. Se não tiver, ir direto para a internet e sair. Tá? No Centralizer Mailflow. Ok? Alguma questão, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Por enquanto não, só a galera chegando mesmo, perguntou se tem alguém aí, se a sala caiu, o Eduardo Sena tá com a gente. Ah, legal. Chegou aqui agora, tá? Pode seguir aí. Beleza, tranquilo. Então, um outro cenário interessante para a gente falar um pouco, já que a gente falou, né, de Centralize no Mailflow. Então, a galera vai falar assim, Bruno, mas você falou de message tracking log, de rastreamento, de tracking de mensagem, mas, cara, eu tenho isso no meu cenário online. Verdade, tenho mesmo. Aí eu já coloquei uma interface da user interface do administrador aí para essa parte de tracking, de rastreamento, e tem também essa parte aí do Centralizer através do PowerShell, tá? Então eu fiz ali um rastreamento do e-mail bem legal, a galera do Uber tá querendo que eu dirija para eles. Eu falei, galera, não dá, cara, foi mal, não dá para dirigir para vocês. Então eu fiz o rastreamento aqui do meu Mailflow e tenho ali todas as informações. Beleza, Bruno, mas você chegou a comentar que tem ali que não é completo, que não é tão maleável quanto o meu on-premise ali. Por quê? O que acontece? Um dos padrões do Message Trace, do Tracking Log da nuvem, é que eu tenho ali até 7 dias, que é um padrão, um default, né? A retenção do meu Tracking Log na nuvem é 90 dias. E ponto, tá? No meu on-premise, o default é 30 dias, mas eu posso aumentar isso para o tempo que eu quiser. Se eu tiver storage infinita, cara, você pode colocar ali o tempo que você achar justo, necessário. Lembrando que não é só intervalo de data, é intervalo também de sizing, né? Então você tem ali que entender que o seu diretório também ele tem um limite de size. Então tem que trabalhar em cima tanto do sizing do diretório quanto do limite de data. Já no online, eu não consigo melhorar esse limite de data e eu tenho apenas 90 dias e é isso que eu tenho, só 90 dias. Lembrando que se eu for consultar esses 90 dias, eu tenho ali um delay, um intervalo de horas, tá? Para retornar a minha entrega. Então o que a Microsoft entrega pra gente? Você vai consultar até 7 dias? Beleza, 5 a 10 minutos. É isso que eu consigo entregar para você. Alguns vão ser imediatos, outros 5 a 10 minutos. Já tá ótimo, até 7 dias ali, consultando toda a minha parte de rastreamento. Agora, se eu tenho acima de 7 dias, vou consultar 30, até os 90 dias que são limite, cara, eu posso demorar horas, e essas horas aí eu não consigo entregar para Microsoft não consegue falar com a gente quanto tempo que ela vai demorar. Por quê? Não sei se vocês lembram, se a galera toda já trabalhou com Exchange 2007, 2010, quando o Hub Transport, principalmente quando o Hub Transport era separado, era uma role separada no cenário de Exchange, ele tinha uma parte de separação dos logs, dos routing logs. Então essa parte dos logs ficava em cada Hub Transport e depois ela precisava ser centralizada, né, ou através da própria console, o administrador conseguia ali uma administração centralizada para fazer a leitura de todos esses logs. Então imagina no cenário de Exchange Online, onde a Microsoft não tem Hub Transport separado mais, mas ele é uma função dentro de cada mailbox server. Essa função vai manter os logs de transporte dentro de cada servidor. Isso geograficamente, do jeito que a gente está falando, né? Mesmo ali a gente escolhendo o nosso tenant ali de Office 365 de Exchange Online no sul do Brasil, por exemplo, mas eu vou ter ali ainda assim, dentro do meu data center, eu vou ter uma separação de todos esses logs, e inclusive eu posso ter uma cópia de sombra desses logs separada em outros servidores geograficamente espalhados no mundo. Então, cara, até a Microsoft fazer a organização, reunir esses dados, entregar, fazer o delivery desses logs para o usuário final, para o administrador final, ela precisa desse tempo, tá? É por isso que esse tempo aí é extremamente importante para a gente. Uma outra questão interessante, fechando essa parte de ambiente híbrido, né, de ambiente híbrido com o Exchange Online, a gente tem essa ferramentazinha aí, o encurtador de URL dela tá ali, http://aca.ms/fix-e-mail. O que é esse cara? Esse cara é um step by step, é um troubleshooter
de cenários híbridos, principalmente focado em Mailflow, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai nos ajudar ali em cenários de problemas com Mailflow e ele vai trazer ali erros conhecidos, principalmente de configurações, para cenários onde eu tenho problema ali de Mailflow. Então o que esse cara vai fazer? Não sei se todo mundo já usou o XRCA, que é o Exchange Remote Connectivity Analyzer. Esse cara também é conhecido como Test Connectivity, né, que a URL é essa, né, www.testconnectivity.com ou www.xrca.com. Esse cara é uma ferramenta de troubleshooting que nos auxilia ali com alguns steps de configuração de autodiscover, configuração de ActiveSync para dispositivos mobile, configurações SMTP, e tem essa parte de Mailflow, de inbound e outbound SMTP, tanto para o meu cenário on-premise quanto no meu cenário online. Essa ferramenta, esse Mailflow Guide aí, que a gente está mostrando agora, vai usar um pouco daqueles recursos. Então vai fazer conectividade SMTP, vai validar se as minhas portas, que a gente comentou lá naquela documentação de Office 365, URLs e IPs, se aqueles requisitos estão configurados corretamente no meu firewall. Ele vai tentar fazer um acesso no meu firewall como se ele fosse o Office 365, então proveniente ali dos endereços IPs da Microsoft, ele vai fazer uma tentativa de acesso ali, fazer uma validação, ver se o meu cenário realmente está configurado, fazer um proof nos meus registros DNS, tá? Então a ferramenta é bem interessante aí e traz pra gente aí realmente um auxílio na parte de troubleshoot, ok? Se tiverem alguma questão, a gente vai passar para um novo tema agora. Pode passar, meu amigo. Beleza. Então, a gente falou já sobre o cenário híbrido aí, cenário de Exchange Online, Exchange On-Premise, mas Bruno, e os requisitos? Os requisitos desse cenário? Beleza, um dos primeiros requisitos que a gente tem para esse cenário de ambiente de coexistência híbrida é o Azure AD Connect, tá? Que é aí a nova ferramenta, a ferramenta atual de conectividade do nosso ambiente do nosso ambiente on-premise com online. Então, o nosso foco aqui hoje é o quê? É falar só sobre troubleshooting, sobre no issues, tá? Erros conhecidos desse cara. O Diogão já passou semana passada aí, a galera já tem acompanhado o Diogo Eringer, nosso MVP de 365, falando sobre a Azure AD Connect. Quem não acompanhou já tem aí também no canal do Mundo TI Brasil o vídeo da apresentação dele, tá? Acompanha, tá massa, tá show de bola. Ele mostra aí a instalação, as novas features, as novas funções. Então, a nossa ideia aqui não é, a gente vai dar um overview rapidinho para quem não acompanhou e falar um pouco da parte de troubleshooting, do que são os pontos interessantes e os problemas que mais ocorrem, tá? Então aí eu tenho um cenário onde hoje a última ferramenta que eu tenho aí de conexão do meu ambiente on-premise com a nuvem é o Azure AD Connect, tá? Nasceu lá atrás no Beeples, no Office 365 Wave 14, vem aí caminhando até agora a Wave 15, a Wave e partindo para a próxima Wave, que talvez seja a 16 mesmo. Nós nascemos lá com o DIRSync, né? Que era a ferramenta de sincronismo de diretórios, tá? Fomos para o Azure AD Sync, tá? Ficamos aí um pouco tempo no Azure AD Sync e hoje estamos no Azure AD Connect. O Azure AD Connect hoje faz uma entrega de muito mais funcionalidades para o usuário final, para o administrador final. Por exemplo, no DIRSync, nas últimas versões de Sync, nasceu o Password Sync. Até então a gente não tinha a forma de sincronização de hash de senhas com a nuvem, né? O usuário ele tinha a DFS para fazer o single sign-on, ou ele tinha uma senha no on-premise e uma senha no online. Poderia ter até a mesma senha, mas seriam senhas diferentes. A gestão daquela senha era separada. No final do DIRSync já nasceu o Password Sync. No Azure AD Sync já nasceram várias configurações aí, uma forma, um deploy mais aprimorado, um deploy onde eu tinha ali a possibilidade de incluir, por exemplo, múltiplas florestas, onde eu tinha ali a capacidade de fazer as minhas filtragens de sincronismo direto na configuração da ferramenta, tá? E o Azure AD Connect agora traz todas essas configurações, né? Ele traz tudo que foi implantado nas suas versões anteriores, mais novas funções, onde a funcionalidade múltipla floresta continuou, persistiu, onde hoje eu tenho uma sincronização interessante, eu posso fazer uma sincronização customizada, onde eu posso sincronizar só atributos necessários para o meu cenário. Por exemplo, eu vou subir um cenário só de Exchange Online, eu vou subir um cenário só de Skype for Business Online, então eu vou configurar que a minha sincronização vai ser baseada nesse serviço e os atributos correspondentes que vão ser sincronizados são referentes a esse serviço. Então eu não vou sincronizar nada demais, eu vou sincronizar exatamente o que eu preciso para que esse cenário funcione.
tá? Hoje eu tenho também, o Azure AD Sync não tinha isso, o Azure AD Connect tem. Eu tenho a possibilidade de fazer o upgrade do meu DIRSync. Então, se eu venho de uma instalação de DIRSync aí, chegou a Azure AD Sync, eu não quis migrar, tava tudo funcionando direitinho e tal. Agora, como é que eu faço, Bruno? Agora eu tenho que migrar, o DIRSync vai morrer, o DIRSync já não vai ser fornecido mais. E a ferramenta, ainda a ferramenta mais nova, a Azure AD Connect, permite o meu upgrade, o meu in-place upgrade. Então vocês podem instalar, ele vai detectar que vocês já têm uma versão do DIRSync já configurada, já sincronizando, e ele mesmo vai se encarregar de fazer toda essa migração e atualização da sua ferramenta aí, tá? Dentre várias outras features aí que o Diogão deve ter citado também, durante aí a nossa explanação, a gente vai citando algumas delas também. Então aí eu tenho o meu Multi-Forest Topology, né? Onde eu, só lembrando um pouquinho do Multi-Forest Topology, uma outra dúvida também que acontece muito. Ah, Bruno, então eu posso sincronizar múltiplas florestas on-premise para múltiplas florestas online? Não, eu posso sincronizar múltiplas florestas on-premises para um tenant online, tá? Eu não tenho multi-tenant, beleza, galera? Então, cara, eu tenho 2 tenants, como é que eu faço? Você tem 2 tenants, você tem 2 cenários completamente distintos, completamente diferentes. Se você precisa migrar de um para o outro, aí a migração usando alguma ferramenta de terceiro ou até uma Wipe Map Migration, se for só conteúdo de e-mail mesmo. Mas lembrando, eu posso ter múltiplas florestas online, mas é um single tenant, beleza? Posso fazer ali um piloto. Agora, o interessante é que eu posso fazer ali, eu posso falar que eu estou fazendo na minha sincronização apenas uma sincronização parcial, não é uma delta, tá? Não confundam com o full sync e o delta sync. É uma sincronização onde eu falo que eu não estou sincronizando o meu ambiente inteiro, apenas uma parte para fazer um teste, para fazer aquele plano piloto, aquela POC mesmo no meu ambiente, né? O plano de conceitos lá no meu ambiente. Uma outra coisa interessante, que a gente conseguia fazer isso no DIRSync, mas era um workaround, não era algo suportado nem desenhado. Agora faz parte de uma função do Azure AD Connect. O que é? O Staging Mode. Eu instalo o meu Azure AD Connect, faço a configuração dele, e lá no final eu falo que essa sincronização é Staging Mode. O que ele vai fazer? Ele vai simular como se essa sincronização estivesse acontecendo, mas ele não vai realmente enviá-la para a nuvem. Ele só vai popular a tabela do Forefront Identity Manager, né? Que é o FIM, que é a ferramenta que é a base do nosso Azure AD Connect, e agora o mais atual, que é o MIM, né? Com a família Forefront já está deixando de ser suportada. Agora a Microsoft renomeou, então o produto agora chama MIM, Microsoft Identity Manager. Então ele vai fazer essa sincronização para dentro do MIM ali, e lá dentro da parte de estrutura de gerenciamento ali, você vai ver e falar, ele está sincronizando 300 objetos, desses 350 objetos ele deu uma falha porque um atributo obrigatório não está preenchido, outros ele deu uma falha porque ele não encontrou o objeto. Então, assim, você não tem a sincronização, você pode fazer o staging mode, isso é bem interessante. Você pode uma outra questão interessante, fazer a configuração do ADFS dentro da própria instalação do Azure AD Connect. Isso é muito interessante, facilitou muito para o administrador. O cara quer fazer o deploy da farm dele da ADFS, ele precisa ter as máquinas já configuradas, né, os recursos já disponíveis. O próprio ADFS vai fazer vai tomar para si essa ação de conectar nesses servidores, subir a feature ali de Federation Service, configurar certificado, configurar usuário, acesso, permissão. Então, assim, a configuração de ADFS agora ficou bem simplificada, porque esse cara mesmo, o próprio Azure AD Connect, já vai ficar incumbido de fazer isso, tá? E algumas outras que são chamadas de Premium Features, né? O que é? O Write-Back Password, usar ali o devices na nuvem, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma gestão dos meus dispositivos, eu quero fazer um MDM, um Mobile Device Management ali. A ferramenta da nuvem, ela não, o Office 365, o Exchange também online, não foi desenhado para isso, mas ele faz essa parte também de gestão de dispositivos. Então eu tenho ali uma gestão já mais aprimorada, não concorre com as ferramentas de MDM, mas num cenário onde eu não tenho nenhuma e preciso de uma ferramenta de MDM básica, o próprio Office 365 e o Exchange Online vão fazer isso para mim também, tá? Write-Back Password é uma questão interessantíssima também, mas aí faz parte de uma licença especial, né, uma licença de Azure AD Premium, então ela não vem com as licenças comuns que a gente compra aí nos pacotes de Office 365, ela é a parte, e ela entrega reportes, auditoria, entrega ali informações de administração pro
pro administrador da rede, e também esse write back password entrega aí um recurso que muitas organizações precisam e às vezes tem que comprar uma ferramenta de terceiro, que é o quê? Fazer o reset da minha senha de onde eu estiver, fazer o reset da minha senha da rua, do celular, do device, do mobile. Eu posso fazer o reset da minha senha. Como assim, Bruno? Eu habilitando essa feature através do Azure AD Sync com a minha licença do Azure AD Premium, eu consigo que o usuário, trocando a senha lá no meu Office 365, essa senha seja gravada de dentro, novamente para dentro da minha organização, tá? Lembrando que a sincronização usando o Azure AD Sync, ela é unidirecional, ela sempre vai do meu AD on-premises para nuvem, sempre. Alguns atributos são write back, então, principalmente atributos do Exchange. Ele tem alguns atributos que eles precisam ser gravados novamente. Atributos sobre Unify Message, atributos sobre Archive, atributos referentes a esse tipo de informação da mailbox do usuário, e eles precisam ser gravados on-premises. Então, ele faz o que a gente chama de write back. Quando você configura essa função do password, você tem esse write back password, onde a informação da senha é alterada na nuvem e volta para dentro da organização. Só nesse cenário, só ativando essa feature, que é um plus, que a gente vai ter isso, tá? Então, na nossa configuração padrão aí, default, a gente não vai ter senha fazendo write back, beleza? E... Bruno. Opa, pode falar. Só para antes de você seguir, cara, tem uma pergunta aqui que o Rodrigo Balista fez. Caso o Azure AD Connect dê um problema, em que eu tenho caso que ele tem que reinstalar o produto, tem algum problema isso? Pois é, pergunta legal. Valeu, Rodrigo, pela pergunta aí. O interessante da configuração do Azure AD Connect é isso. Eu não tenho um problema se eu precisar fazer a reinstalação. Tá? Só é interessante, depois que você termina de fazer a instalação e a configuração, principalmente em cenário aí onde o default não foi seguido, né? Onde o next finish aí foi evitado, então você tem customização, tem configuração, você faz filtro de OU, que você salva essa configuração, ou pelo menos que você saiba qual é essa configuração. Num cenário muito grande, eu recomendo que você salve. Tem uma opção ali de exportar o XML de configuração, né, dentro do FIM ali, ou do MIM, né, do Identity Manager ali, e você salva aquilo ali para que depois você possa voltar a essa configuração. Se for um cenário pequeno, eu sei quais AUs que eu estou sincronizando, cara, só instalar, marcar os mesmos AUs e fazer a sincronização. Mesmo assim, se você não lembrar e fizer a instalação e mandar sincronizar tudo, não vai ter problema nenhum. A única coisa que vai acontecer alguma filtragem que você havia feito para não popular desnecessariamente o seu AD online, vai ser populado. Agora, aquilo que você filtrava, como você não refez o filtro, vai ser populado novamente. Uma questão interessante do Azure AD Sync, do Azure AD Connect, perdão, é que agora ele tem uma configuração de disaster recovery. Então agora eu posso configurar mais de um Azure AD Sync e avisar que uma dessas configurações, um desses servidores de Azure AD Sync é um DR. Então ele só vai receber informações do que está sendo sincronizado, ele vai se conectar com a nuvem lá, conectar com o outro Azure AD Sync e vai ficar só ali fazendo uma validação. Se o outro cair, eu faço a virada, como eu tenho ali o meu sincronismo ali, que o default agora é 30 em 30 minutos, então ali, e outra coisa, deixar de fazer um sincronismo não impacta em nada, exceto se aqueles recursos que eu tenho on-premise, eu quero usar eles online, né? Então, por exemplo, eu tenho um recurso on-premise, eu quero usar ele online, ou eu tenho um usuário que trocou a senha on-premise e nesse intervalo aí ele quer usar online, aí eu tenho impacto. Fora isso, ficar sem sincronizar não vai gerar impacto diretamente para o seu usuário não, tá? Lembrando que a sincronização de senha, ela acontece em intervalos menores, tá? De 3 a 5 minutos. Então, isso se o usuário trocou a senha. Então, se os usuários que não tiveram troca de senha nem nada, cara, o seu Azure AD Sync pode ficar fora, que você vai continuar usando normalmente até você implantar o novo ou até você voltar ao do DR aí que você fez a configuração, beleza? Beleza, meu amigo. Antes de continuar, tem mais uma aqui. Deixa eu ver quem é. O Leonardo Almeida, ele perguntou assim, o AD Connect, eu acho que ele botou AD Connect. Uhum. É recomendado instalar no mesmo servidor onde contém o DSync? Beleza. Então, o que acontece? Boa pergunta, que ela vai, inclusive, vai casar com o cenário que a gente vai entrar aqui agora.
O AD Connect, né, o Azure AD Connect, que é a última versão aí da ferramenta de sincronização, o que ela suporta? É exatamente esse slide que a gente está falando agora. Ou o upgrade do dsync ou o deploy paralelo, tá? Então, principalmente num cenário aí com muitos objetos, ali recomendado acima de 50 mil objetos, o recomendado é esse deploy paralelo, deploy lado a lado. Então, seria não a essa pergunta aí, não vou instalar no mesmo servidor. Por quê? Tem um cenário com muitos objetos, a sincronização full, que é a primeira lá, inicial, vai demorar muito, então eu quero evitar, inclusive, problemas no meu cenário. Vou fazer uma instalação paralela, vou sincronizar ali, vou parar o serviço do meu dsync ali, instalo esse, sincronizo e tenho ali o meu ambiente já atualizado. Agora eu vou fazer o in-place upgrade, que é o suportado. Tenho menos de 50 mil objetos e o que eu quero realmente é usar a função do Azure AD Connect. Agora é fazer o in-place upgrade. Então eu vou instalar no mesmo servidor, porque eu vou fazer o in-place upgrade. Quando a gente fala in-place, é a ideia de in-place mesmo. Vou fazer a instalação por cima. Ele vai reconhecer que eu tenho o Azure AD Sync, vai reconhecer que eu tenho o dsync, vai aproveitar tudo que o Azure AD Connect tem ali pra gente e vai fazer a atualização das DLLs, dos pontos configs necessários, e o que for database, o que for informação que ele já tem, ele vai manter. Tá? Então aí que eu vou decidir de acordo com o meu ambiente, de acordo com o que eu quero também. Por exemplo, eu tenho dsync aqui, mas tem vários erros que eu queria corrigir, cara, tem muito tempo que eu não corrijo. Cara, recomendação, faz a instalação do zero, paralela. Por quê? Porque aí você já pode começar do zero, você não precisa trazer erro do seu ambiente legado para você ter que corrigir. Você já começar do zero ali, já pode tratar, já vai ser até um step de troubleshooting. Se os erros continuarem, você já sabe que, opa, então não tem um erro no meu dsync, eu não tinha um erro no meu dsync. Na verdade, provavelmente eu posso ter um erro, principalmente erro de sincronização de objetos, eu posso ter um erro de permissionamento. É um outro erro muito comum aí. Às vezes, por algum motivo, algumas OAuths são criadas e o enhanced permission, né, que é a permissão herdada, é desmarcada, por algum motivo que o administrador desmarcou. Isso gera alguns problemas bem comuns aí no cenário de Azure AD Connect, não só de Azure AD Connect, né, de ActiveSync, de Exchange, mas de Azure AD Connect ele gera um erro específico onde o objeto não consegue ser sincronizado por falta de permissão. Por quê? Porque a conta de serviço usada ali no Azure AD Connect não tem permissão de sincronizar, de obter as informações daquele usuário e enviá-las para a nuvem. Então, se o erro persiste, opa, você já sabe, então o meu ponto de falha não era o meu dsync. Pode ser lá no meu domain controller, lá naquela configuração que eu fiz lá no meu AD, tá? Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza. Não, por enquanto não, cara. Se tiver um delayzinho, mas aí qualquer coisa eu te interrompo. Pode seguir. Tranquilo, valeu. Então, falando um pouquinho aqui também de monitoração. Aqui Bruno, console de monitoração. Então, a console de monitoração do nosso Azure AD Connect está focada em quê? Está focada lá no FIM, está focada lá no MIM, no Microsoft Identity Manager, tá? Então, depois que a gente instala, termina a instalação, a gente tem ali a console, tá, do Azure AD Connect. O Diogão já mostrou isso também na webcast da semana passada. Eu tenho ali o meu monitoramento da minha sincronização de objetos, tá? Onde eu tenho ali todos os syncs que ele faz, todos os conectores que ele cria, os metadata que ele envia tanto para a base local, depois faz o upload dessa base local para a nuvem. E o Password Sync, Bruno, o Password Sync, ele é uma ferramenta, ele faz parte do Azure AD Connect, tá? Mas ele é como se fosse um app separado, tá? Então a parte de monitoramento dele não é em cima da console do FIM, não é em cima da console do Identity Manager, tá? Ela a parte de monitoramento, de sincronização de password é toda em cima do Event Viewer, tá? E são os eventos do Event Viewer, esses aí que a gente tá vendo, 650, 651, 652, 656, 657, são os eventos que vão trazer aí pra gente informações de sucesso ou não na sincronização de passwords, tá? Por que isso, Bruno? Por que ele não foi tão aprimorado assim? A ideia do Password Sync é entregar para o administrador aí uma possibilidade de usabilidade da sua organização frente ao ADFS, tá? Principalmente organizações que envolvem pouca complexidade de logon, que envolvem cenários menos complexos, cenários aí menores, tá? Cenários mais complexos, onde eu tenho aí uma maior necessidade realmente de single sign-on, onde eu tenho aí uma necessidade de restrições, por exemplo, por horário, por device, o cara não pode acessar de casa, tem que acessar só do meu range
corporativo, cara, esse cenário é a recomendação, é a DFS, não tem outra. Nesses cenários aí onde eu preciso de uma maior gestão, eu tenho que entregar para os meus usuários ali um single sign-on de verdade. O Password Sync não é considerado single sign-on, ele é chamado de same sign-on. Eu tenho ali para o usuário, eu tenho a mesma senha, a gestão dela também é centralizada, mas não é a mesma senha. Lembrando que quando eu tenho um Password Sync, ele faz um sincronismo de um hash da senha com a nuvem. Tá? Então ele não está sincronizando a sua senha on-premise com a senha da nuvem. O que ele está fazendo? Ele está sincronizando, ele obtém a sua senha on-premise através ele consegue fazer a leitura dela, de uma parte dela, através desse hash, dessa parte, dessa senha que ele lê, ele cria uma chave privada de criptografia, criptografa essa informação que ele cria ali, através desse hash que ele criou, e manda para a nuvem. Toda vez que a nuvem pede para ele já tem, na nuvem ele tem a chave pública e privada, ele faz a descriptografia. Tá? Então é assim que funciona o Password Sync, bem simples, a ideia é bem simples, bem bacana, entrega para os usuários aí, toda vez que o usuário troca a senha, o que ele faz? Ele automaticamente troca o hash, avisa que a chave privada foi alterada, ele já tem a chave pública na nuvem, ele só precisa ter a chave privada de novo, e ele já pode fazer aí todo o processo novamente de autenticação, tá? Interessante para o usuário, interessante para a Microsoft, se algum dia... eu acho muito difícil, principalmente pela defesa em profundidade que é implantada dentro do serviço do Office 365, mas vamos supor que acontece igual a PlayStation Network lá, teve a invasão. Se algum dia o cara consegue invadir, pega as senhas, ele não consegue fazer nada on-premise. Por quê? Porque ele não tem a senha on-premise. Ele tem um hash, se ele quebrar esse hash de criptografia, ele vai ter um número, legal. Esse número vai ser a senha online. Esse número não tem nada a ver com a senha on-premise, esse número não tem nenhum resquício do que é a senha on-premise, tá? Então o Password Sync tem essa questão interessante aí de configuração de segurança também. Uma outra coisa, aí falando sobre os IDs, né? Ele mostra os IDs de falha, os IDs de sucesso, tá? No meu Event Viewer. Então é bem interessante, é legal eu guardar esses eventos ali, ó, principalmente o Event ID 657, onde eu tenho ali um retorno de falha de sincronização em cenários de Password Sync, tá? O 652 eu tenho falhas ali de obter esses passwords do on-premise, e o 657 onde eu tenho uma falha ali, onde realmente o password não foi sincronizado, tá? Então fica essa dica aí para sempre se atentar para o Event Viewer num cenário de Password Sync com problema, tá? As causas comuns que podem causar problemas de sincronização de diretórios, tá? Então ali a gente fala ali, ó, objetos aparentemente não estão sendo sincronizados ou não estão sendo atualizados. E aí lá na console do Identity Manager ele fala que um atributo é duplicado. Isso é muito comum quando não foi gerado uma tratativa no meu ambiente on-premise, onde eu não fiz uma tratativa. Isso a gente bate bem forte nessa tecla, que antes de implantar, antes de fazer qualquer deploy de Office 365, cara, eu não posso chegar só... Qual que é a primeira ação, Bruno, num cenário aí, já que a gente está falando de melhores práticas de implantação de deploy de Office 365? Qual que é a primeira ação que eu tenho que fazer, Bruno? Chegar a instalar o Azure AD Connect? Não, chegar e configurar meu domínio? Não, a primeira ação é levantar os dados dos usuários da sua organização, dados de objetos mesmo, de usuários, contatos, grupos, conferir se esses atributos estão corretamente configurados. Como que você vai fazer isso, Bruno? Várias formas. Pode usar o PowerShell, exportar para CSV, gerar uma planilha bacana no Excel aí. Vemos que o Excel hoje é uma ferramenta extremamente poderosa, dá para fazer até Power BI em cima do Excel usando como database. Então, cara, exporta para um CSV e trabalha da forma como você quiser. Se você não quiser usar o export CSV, você pode usar o IDFix, é uma própria ferramenta que a Microsoft provê, que já vai fazer esse auxílio, inclusive já tem até alguns filtros já pré-definidos para falar o que é requisito para a nuvem. Por exemplo, um cenário de falha aí, grupos de distribuição com o display name vazio. Quando você cria no AD, botão direito lá numa UI e cria um novo grupo, o display name de um grupo é padrão vazio. E o Office 365 não aceita esse padrão vazio, ele não vai sincronizar esse grupo de distribuição. Então isso já é um problema aí no seu cenário de sincronização de objetos. Por quê? Porque você vai ter vários grupos on-premise que não vão ser sincronizados. Bruno, eu criei no Exchange. Beleza, o Exchange também não aceita display name vazio. Então, quando você cria direto da console do Exchange, ele já popula o display name. Então você já ali evitou um problema na sua sincronização do ambiente. Outra questão, toda vez que a gente cria usuários, objetos no nosso Active Directory,
usando o DS-Edge, né, aquela linha de comando sem ser o PowerShell, ou através de alguma ferramenta de terceiro, seja um SAP da vida, ou alguma ferramenta que faz aí a automatização de criação de usuários, essas ferramentas normalmente elas criam os objetos sem consultar a GAL. Então ela faz uma criação desses objetos direto na database. Isso gera muito objeto duplicado. Então por isso que às vezes a gente vê lá uma informação no Azure AD Connect de objeto duplicado e fala, poxa, mas o próprio Active Directory não trata objetos duplicados, atributos duplicados, por que ele está aceitando atributos duplicados? Depende do campo, né, que ele vai fazer essa tratativa, depende do campo que ele vai gerar, e depende também da forma como ele foi criado. Se o seu SAP, se a sua ferramenta de terceiro faz essa criação direto na database, sem fazer uma consulta da GAL, você vai conseguir criar aí objetos duplicados e vai gerar problema aí na sua sincronização com a nuvem, tá? E vários outros problemas aí que a gente pode citar, erros de sincronização ali, um erro muito comum que eu também gosto de citar de sincronização de password é quando eu tenho filtragem de OUs, principalmente, né? Como assim, Bruno? No meu deploy inicial, eu tenho várias OUs, mas eu escolho que a minha OU de users vai ser a única que vai ser sincronizada. Então, configurei a filtragem, falei que só aquela OU é sincronizada. Sincronizei, ótimo, todo mundo funcionando, password 5 funcionando, redondinho. Porém, eu tinha uma outra OU de disabled users, da galera que foi desligada da empresa. E por algum motivo, eu já tinha naquela OU um usuário que foi desligado, então ele não foi sincronizado com a nuvem. Mas o Azure AD Connect já sincronizou e ele já sabe que aquele objeto está no on-premise, mas tem um filtro. Então, quer dizer, o filtro, ele não vai falar com o Azure AD Connect para ele não ler aquele atributo. Ele vai ler aquele atributo, ele vai trazer aquele atributo para a database dele local, para o SQL que ele usa lá local, mas ele não vai levar para a nuvem. Isso é a filtragem. Ele precisa ler aquela informação, trazer para ele trabalhar, para ele fazer a filtragem dentro dele. Então, ele tem aquela informação, mas ele sabe que ele não tem que sincronizar. Vamos supor, num cenário aqui do exemplo, que o funcionário desligado voltou para a empresa. Então, o que você vai fazer? Ele já tem um usuário e ele voltou para a mesma área, fazendo a mesma função. Então, até as permissões, tudo que ele já tinha, se não foi removido, se só foi desabilitado, ótimo, só mover ele para a OU sincronizada. Você movendo ele para a OU sincronizada, automaticamente ele vai fazer um sincronismo e vai enviar, falar assim, ó, esse cara antes estava num filtro. Legal, não sincronizo. Agora ele saiu do filtro. Ótimo, sincronizo. Só que aí mora um problema. O Password Sync é um app separado, igual a gente falou lá nos slides anteriores. Como ele é um app separado, ele fez um full sync de senhas. Ele não vai fazer full sync de senhas mais. Ele vai fazer sync de senha agora só de quem troca a senha, porque tem um atributo no AD que chama PW_LAST_CHANGE, last date ou last change. Ele vai olhar esse atributo e vai ficar analisando. Esse atributo está vazio? Sempre esteve vazio? Legal. Foi alterado? Foi. Levo. Esse atributo estava vazio, foi populado, eu levo. Esse atributo não estava vazio, tinha informação, mas ela foi alterada. Eu levo. Esse atributo nunca foi alterado, por quê? Porque esse usuário ele já estava ali. Ele não alterou a senha. Então por que eu vou levar a senha desse usuário para a nuvem? Não tem motivo. Então aí tem um problema, onde eu levo o meu usuário que veio de uma filtragem e agora a senha dele não funciona. Então o que eu vou ter que fazer? Uma das coisas, ou eu forço um full password sync de senha, tá? Aí não é um full sync do Azure AD Connect, é um full sync do password sync. Eu vou usar o comando set full password sync para poder setar como true, e aí na próxima sincronização ele já vai iniciar essa sincronização de senha, ou eu forço uma troca de senha do usuário. Mas o cenário mais comum mesmo, e o mais recomendado, é que você rode um full password sync, para que ele, às vezes, mesmo com o usuário alterando a senha, ele continua com problemas ali. Então o full password sync ali é realmente recomendado, tá? E vários outros cenários aí, eu não sei se a gente está com tempo para poder citar eles. Como é que tá, Sionei, o nosso tempo aí? Bruno, o tempo estourou, mas pode seguir, meu amigo. Tá. Pode seguir porque tá gravado, então quem assistir aí vai ter o benefício. Ah, tranquilo, legal. Então, a gente citou já esses cenários que eu queria mostrar para vocês também. A gente falou um pouquinho do IDFix, né? Quem quiser pegar aí a URL do IDFix, e tem até o e-mail também do IDFix Feedback, se vocês quiserem, se vocês tiverem ideia aí de enviar um feedback para a Microsoft referente a coisas interessantes, funções interessantes que poderiam ter no IDFix,
pode ficar à vontade para anotar os dados aí, mandar. Essa ferramenta é interessante porque foi o que eu falei. Ela, na verdade, o que ela faz basicamente é fazer essa filtragem para a gente ali dos erros conhecidos, né? Atributos duplicados, meio nickname, né? É um atributo que quando a gente não tem o Exchange On-Premise, a gente nem tem esse atributo, ele só existe a partir da expansão do esquema do nosso Active Directory, onde aparece esse novo atributo, onde aparecem vários novos atributos, né? Mas esse é um deles, o meio nickname. Esse atributo vazio gera problemas aí, por quê? Porque várias informações do seu Exchange Online vão ser populadas através desse cara, tá? Então eu tenho uma ferramenta bem interessante. E além dela fazer essa filtragem, ela tem alguma ação também, ela toma ações, tá? Então se você quiser fazer uma correção em massa ali, por exemplo, a OPN de todo mundo tá errada, tá usando aquela OPN não roteável. É uma outra informação interessante também pra gente comentar. Recomendação, cara, vai funcionar? Se eu não alterar a OPN, vai funcionar por quê? Porque o meu ambiente online tem a minha OPN onmicrosoft.com, é o meu domínio padrão, domínio default da nuvem, né? Recomendação, cara, eu seguia isso como no passado, quando consultor e fazendo implantações e projetos de Office 365, era um pré-requisito meu, mesmo que em muitos lugares não tivesse. Hoje já tem até uma documentação no próprio TechNet, já isso está lá claramente recomendado, mas antigamente, na época que eu estava fazendo implantação, não tinha. Então eu seguia com uma documentação minha, chegava para o cliente e falava, cara, não é uma documentação, não é uma recomendação Microsoft, é uma recomendação minha. Por conhecer e por ter vivenciado vários problemas. Vamos fazer a correção das OPNs. Vamos adicionar lá no seu Domain Trusts a OPN nova, vamos adicionar lá a sua OPN roteável, né, do seu domínio roteável. Então, se você tem aí contoso.local, vamos colocar aí contoso.com.br e vamos alterar os seus usuários aí. Vamos fazer um script PowerShell, se você quiser fazer manualmente, a forma como você quiser. Vamos alterar aí seus usuários para quê? Para que a OPN deles seja realmente o domínio que você inseriu na nuvem, para que na hora da sincronização, cara, o cara logue com o mesmo endereço de e-mail, o cara use o SIP para autenticar no Skype for Business com o mesmo endereço do e-mail, seja unificado, você entrega para o usuário ali um recurso realmente totalmente unificado, não tem diferenciação de login, não tem nada, tá? Isso é extremamente interessante aí para parte de usabilidade e experiência do usuário. Quando você entrega experiência para o usuário mais facilitada, você entrega valor ao seu serviço que você está entregando ali, e realmente o usuário vai ver e falar assim, cara, eu quero usar esse produto, o produto é fácil, o produto não traz dificuldade para que eu possa usar, tá? Isso é bem interessante aí. Nesse cenário de UPN também, o interessante de comentar é que muitas vezes a gente tem esse domínio não roteável, né, e não faz essa alteração dele para a nuvem, então a gente, na hora de sincronização, a conta online vai ficar com o Microsoft.com. Então, o usuário, na hora de autenticar, ele vai precisar saber o seu domínio padrão, o seu domínio default, que às vezes é um nome extenso, é um nome que não deveria ser utilizado, tá? Então, fazendo essa inclusão aí, fazendo essa configuração aí, você já tem todo esse sincronismo aí já corrigido, tá? Então, obrigado, galera, por ter ficado acompanhado até esse horário aí com a gente aí, acompanhado todo esse cenário aí. Se tiver mais alguns minutinhos, eu acho que eu consigo, com 5 ou 10 minutinhos, mostrar para vocês aí um pouquinho do novo Hybrid Configuration Wizard, como que ele está funcionando, tá? O que trouxe de improvements para ele, tá? Então, só confirmar com o seu Ney aí, se a gente pode mostrar rapidinho aí. Claro, Bruno, a gente pode mostrar sim. Antes da gente mostrar, só para citar aqui, né, alguns comentários, né, antigos até. Beleza. O Bruno Miranda, na época que você estava falando, ele falou a IGFix neles, né, brincando. O Rodrigo Balista tem a questão do PN, domínio roteável, etc. Uhum. E agora o Rodrigo, ele continua aqui, isso foram comentários, né, agora ele fez uma pergunta. Uhum. Bruno, o IGFix, se eu mandar ele corrigir o PN dos usuários, ele faz? Não, a ideia do Edfix é que ele te avise a questão da correção da UPN em massa. Eu não testei, não lembro qual foi a última data do Edfix, mas a ideia da UPN que ele não faça essa alteração, tá? Então aí o recomendado mesmo é ou via PowerShell, ou eu não sei se todo mundo já usou, né, ou tem aí o costume de usar, mas às vezes o administrador, principalmente o administrador de Active Directory, esquece um pouquinho desse cara, é um cara bem interessante. O Active Directory Administrative Center, tá? Esse cara é bem interessante, esse cara aí traz algumas funcionalidades aí de administração em massa, principalmente gestão de atributos de usuário,
tá? Então esse cara aí vai te ajudar aí a fazer uma alteração em massa de OPN, fazer uma alteração em massa de vários outros cenários, tá? De outros atributos, e inclusive outras ferramentas de terceiro. Tem muitas ferramentas aí hoje de terceiro na internet que auxiliam aí nessa gestão sua, nessa configuração centralizada aí, tá? Mas o Administrative Center eu recomendo dar uma olhadinha, ele é bem interessante aí, ele vai trazer algumas informações, algumas alterações aí na nossa organização bem legais, tá? Então só para mostrar um pouquinho aqui, eu vou abrir a minha OU aqui. Beleza, tenho aqui toda a minha, os meus usuários aqui, né? Aqui ele pegou mais as minhas System Mailbox, vamos abrir aqui a minha OU mesmo. Rodrigo agradeceu aí e disse ótimo. Ah, valeu, cara, obrigadão. Então aqui eu quero pegar só os usuários, porque eu não quero que ele faça alteração de, nesse cara aqui eu tenho poucos usuários mesmo, agora que eu tô estranhando, mas eu tenho poucos usuários mesmo. Esse ambiente eu subi ele faz poucos dias, é um ambiente de Exchange 2016, tá? Então aqui eu tenho várias opções aqui, onde eu posso fazer uma que a gente chama de bulk add aqui, tá vendo? Ó? Então eu posso mudar minha UPN, ó. Eu já tenho 2 UPNs, tá vendo? Então eu já configurei eu já fiz a minha configuração aí de adição da minha UPN roteável, né? Então eu tenho aqui o MTI, aí dando um crédito pra galera do MTI aí. Tem o meu MTI.local e o MTI.com.br, o MTI.com.br. Então aqui, ó, se eu fizer essa alteração, der um apply, eu já vou alterar para as minhas 2 contas, todas aquelas contas que eu sincronizei. Eu estou fazendo um bulk edit aqui, né? Então essa ferramentazinha aqui às vezes é pouco utilizada pela galera, mas é bem interessante, faz muito mais coisa aqui que a gente pode aí usar à vontade. A adição da UPN, para quem não sabe, para quem não lembra, não recorda, né? Eu vou no meu Active Directory Domain Trusts, tá? E na própria raiz do meu Active Directory Domain Trusts, na parte de Properties, eu adiciono o meu sufixo PN alternativo, tá? Então aqui eu já adicionei o mti.com.br, posso adicionar aqui um contoso.com também, tá? Então a partir do momento que eu adiciono aqui uma UPN e aplico, a partir do momento que eu voltar lá no meu AD, vamos aqui no AD mesmo, deixa eu fazer uma alteração só de um usuário. Então aqui no meu usuário, ó, Bruno Lopes, já posso alterar ele para o contoso.com.br, beleza? Então vamos voltar aqui, vamos colocar o New Hybrid Configuration, New HCW aqui para rodar. Como eu falei com vocês, a gente tem o New HCW e o Minimal Hybrid Configuration. Eu vou colocar esses links junto com a apresentação depois, tá? Eu vou colocar lá no SlideShare depois, compartilhar com a galera aí, tanto do Mundo TI quanto no blog também. A gente vai ter essas URLs aqui. Vou pegar esse link aqui já de uma vez, que a gente já agiliza. Ó, tem uma URL já de encurtamento, tá? É o TAP HCW, tá? Onde ele já vai abrir direto ali o meu Hybrid Configuration Wizard. Aí tá, já tá abrindo aqui já. Beleza? Como a gente comentou, ele é um applet, né? Então ele sempre, isso aqui é interessante, ele sempre vai lá na Microsoft, consultar as informações e fazer a execução dela aqui. Ele fala install, mas ele normalmente não vai fazer instalação, né? Ele vai fazer realmente a execução. É apenas um applet, né? Então ele vai só fazer a execução aí direto do meu browser. Vai colocar um atalhozinho aqui para gestão, né? Para facilitar. Como se fosse um atalho mesmo, um encurtador. Enquanto carrega aí, pessoal, só para falar que se alguém quiser ficar aí depois da hora aí, quiser bater um papo privado aqui com o Bruno, eu vou abrir o link do Hangout aqui para o pessoal entrar depois que a gente finalizar a transmissão, beleza? Legal, galera. Legal. Podem ficar à vontade aí, eu vou ficar aguardando vocês, beleza? Então, olha que interessante. Eu executei o applet, o que ele já fez? Ele já detectou
qual que é o meu ambiente aqui de Exchange Server. Então, foi o que eu falei com vocês, ó, ele já detectou qual que é o meu domínio, qual que é a versão, então ele já sabe que eu estou usando a build 15.1, build 15.1 é do Exchange 2016, tá? Foi uma coisa que o time de produto fez nessa versão, ele não mudou a build, então 2013 é 15.0 e 2016 é 15.1. Então a gente não foi para build 16 aí, né? RTM, então tô sem nenhum cumulativo update, tá? Tô na release pro to manufacturer aí, né? Na RTM. É uma versão Enterprise, então eu já tô licenciado. Então, se tivesse no trial, ele ia me avisar aqui, tô no trial edition, tá? Então esse cara tá licenciado. E eu tenho as roles aí de mailbox e CAS. Óbvio, né? Eu tenho o Exchange 2016, é multi-role agora. Não tenho mais como separar as roles, então eu só vou ter essa opção mesmo das roles unificadas. Então aqui ele já detectou o que chama de Optimal Exchange Server. Por que Optimal? Porque é o servidor que eu estou rodando. Então a configuração ali de conectividade com ele é muito melhor. Mas não quer dizer que eu vou configurar dele. Então eu posso usar aqui uma específica e apontar o servidor de conectividade que eu já tenho aí separado no meu ambiente para fazer essa configuração do híbrido. O Optimal é porque ele já validou que, inclusive, o endereço da nuvem é acessado pela internet desse cara. Então, recomendação, cara, segue o que ele mesmo já fez. Ele já validou pré-rec, já validou conectividade, ele já sabe que esse cara tem conectividade com a internet. Então, esse cara vai executar. Com quem que eu quero conectar? Eu quero conectar com o Office 365 no mundo inteiro, tá? Aqui agora a gente tem algumas opções novas, não sei se vocês acompanharam, semana passada a gente teve o novo tenant da Microsoft, tanto de Azure quanto de 365 lá na Alemanha, tá? Então aqui eu já tenho um Office 365 Germany separado, tá? Eu tenho o Office 365 China, que é oferecido pela 21 via net. A gente sabe aí que a China tem as suas restrições aí por conta de viver um sistema político um pouco diferenciado do resto do mundo. Então eles têm ali uma forma diferente de entrega de serviço, até de forma de definir valores de serviço. Então a Microsoft opera lá com um parceiro, o 21 ViaNet. Então eu tenho ali uma forma de configuração um pouco diferente, separada ali só para a China, e o meu Office 365 Dedicated. O que é esse cara? Se eu tenho ali acima de 200 mil usuários no meu tenant, eu tenho uma oferta por parte da Microsoft de usar o Office 365 Dedicated, onde eu tenho servidores dedicados, infraestrutura de rede dedicada, separada só para o meu cenário ali de Office 365, tá? Então o nosso cenário aqui vai ser o worldwide mesmo, né? Usar o nosso Office 365 espalhado no mundo mesmo, tá? Usar no meu cenário on-premise, a minha conta vai ser a conta que eu tô logado mesmo, essa conta de mim, que ela é domain de mim, ela já tem os requisitos, né? Ela já se encaixa nos requisitos. Se eu quiser desmarcar e usar uma outra conta, sem problema nenhum. E no Office 365 eu vou usar a minha conta aí, que é global de mim, do Office 365, tá? Eu não vou finalizar a configuração, galera. Eu só quero que ele faça aí o primeiro acesso. Ó. Queria que vocês vissem essa validação, tanto de credenciais on-premise como online. Eu não vou fechar a configuração, por quê? Porque eu já tenho um ambiente 2013 configurado com o híbrido, tá? Então eu queria rodar do zero para que vocês vissem a configuração, mas eu não posso finalizá-la, por quê? Porque o Office 365 não suporta um cenário híbrido proveniente de dois lugares, tá? A gente falou lá que ele suporta o Azure The Connect de duas florestas, mas ele não suporta o cenário de híbrido de Exchange das duas florestas, tá? Ah, que ele deu um probleminha, ele não conseguiu conectar do Outlook.office365.com para o meu Office, para o meu ambiente on-premise. Então ele não conseguiu sair nem entrar. O que eu posso fazer aqui de troubleshooting? Posso ir lá nesse servidor e verificar como que estão os endpoints aqui. Vamos ver, tem endpoint da 443? Tem. Tem endpoint da 80? Tem. Não tem endpoint da 587 nem da 25. Vamos ver aqui. Beleza, já é um bom cenário aí pra gente pegar a log desse cara. Antes disso eu não fiz as configurações aqui dos pré-recs, então vamos adicionar aqui o endpoint standalone mesmo. Vamos já colocar aqui SMTP. Beleza. Vamos adicionar também, vamos esperar ele adicionar aqui do SMTP, vamos adicionar também do SSMTP, que é a 587. Enquanto isso a gente vai fazendo o troubleshooting desse cara aqui.
Tá adicionando ainda. Bruno, Oi? quando você vai fazendo aí, Beleza. só para dar um comentário do Bruno Miranda, ele botou aqui, pelo ADAC é muito legal, não conhecia, eu sempre fiz via PowerShell. Agradecer pela informação nova. Ah, legal, cara. Obrigadão aí, valeu. É comum mesmo, já peguei vários cenários onde a galera se matava de fazer vários scripts ou até comprava ferramentas caras. Tem algumas ferramentas gratuitas também na internet, né, que possibilitam isso. Mas se você quer entregar algo para o seu cliente realmente que até ele possa continuar usando, né, depois, você entrega ali o Administrative Center e o cara geralmente fala: Nossa, cara, eu nem sabia que eu já tinha isso dentro da minha organização, nem sabia que eu já podia ter usado isso e nunca usei. Então, realmente é bem interessante mesmo. Valeu aí pelo feedback aí. Ele Espero que tá falando possa. aqui que tá até triste aqui, porque ele usava o Azure e agora ele trabalha para o governo e estão correndo da nuvem. Mas, A gente, a gente vai bater um papo daqui a pouco quando acabar a gravação. Eu vou disponibilizar o link aqui. Vocês podem entrar aqui na sala do Hangout e conversar comigo, com ele. Beleza, galera? Vamos continuar aqui a gravação. Vai lá, segue aí, Bruno. beleza. Ah, tá. Já até não preciso nem abrir os logs aqui não, galera. Eu já até sei o que que ele vai fazer aqui, ó. O meu cenário de Exchange on-premise não tá publicado no meu DNS, tá? As minhas entradas DNS, eu não preparei ele todo para nossa configuração. Mas enfim, eu nem quero preparar, porque depois desse step aqui, ele já vai fazer o quê? Ele já vai começar a validar meu ambiente para configurar aí a minha release. Então, o que eu queria mostrar para vocês é só aquela questão mesmo, ó. Eu tenho aqui todo o meu cenário, todas as informações, principalmente de build aí do meu cenário de Hybrid Configuration Wizard. Tenho aí informações mais aprimoradas, tá? De logs aí do meu cenário de configuração. Aqui a gente não vai conseguir avançar porque ele já está configurado, né? Mas ó, ele já trouxe informações para mim aqui, ó. Consegui copiar informações, inclusive se eu precisar fazer uma documentação, se eu precisar realmente entregar ali para o meu cliente uma informação mais aprimorada, eu tenho ali até mais informações aqui no meu Hybrid Configuration Wizard, beleza? Então é isso, galera. Obrigado aí por terem acompanhado até esse horário aí. Obrigado por terem acompanhado a gente aí nesse dia de Hybrid Configuration e Azure The Connect, troubleshooting de nuvem aí. E como o Sinês já falou, a gente vai estar aí agora para um bate-papo aí, para quem quiser tirar dúvida e comentar, beleza? Valeu, um abraço, até mais. Até a próxima. Bruno, ó, cara, fiquei muito feliz com o conteúdo que você mostrou aqui, cara. É um conteúdo muito bom e um conteúdo que está em alta. Você é excelente no que faz. Eu espero que você volte aqui no Mundo TI Brasil muito mais vezes. Que você prepare outros temas. Pode mandar para mim lá. Se você tiver um outro assunto para falar, para abordar, manda para a gente lá que a gente vai te escalar aqui, porque sua palestra foi um sucesso e obrigado por você ter palestrado aqui. Ô, cara, que isso, valeu. Honra é minha. A galera, não é nossa, amigo. A galera que está aí assistindo a gente, como a gente falou, a gente vai abrir aqui agora, vamos finalizar a transmissão, vamos abrir aqui agora, vou mandar o endereço do Hangout para vocês entrarem, se quiser conversar com a gente aqui. Só vou pedir para vocês darem uma força, se puderem lá curtindo a nossa página do Facebook, compartilhando para a galera, que isso ajuda a gente bastante, tá bom, galera? Então fiquem ligados, a gente não tem um tema ainda, mas terça-feira que vem vamos ter outro webcast. E quer falar alguma coisa, Ricardo? Nosso fundador do Mundo TI Brasil? Não sei se ele está ocupado. Estou num lugar meio complicado de falar, bem barulhento. Então, Tá ouvindo bem? Então, beleza. Tô me ouvindo. Beleza, então. Muito boa a palestra aí do nosso amigo Bruno, perfeito. Pena que deu esse probleminha, mas a gente vai juntar esses vídeos aí, vamos dar uma arrumada e depois vamos disponibilizar isso correto. Opa. Por enquanto ficam os dois vídeos aí liberados, o link. Depois que a gente publicar o novo, a gente remove esses dois. Aí a gente passa até para você lá o link novo, Bruno, para você compartilhar nas suas redes. Beleza, tranquilo, cara. Obrigadão mesmo. Obrigadão aí pelo feedback. Contem comigo. Tô aí à disposição do Mundo TI. Que bom, cara. Obrigado. Cara, então vamos finalizar. Mesmo, muito bom essa palestra. Mesmo não sendo a minha praia, claro. Que isso. Ele é pinguim. Então tá bom, galera. Então. Eu só consumo seus serviços. Vou finalizar a transmissão aqui, galera. Então, valeu todo mundo. Boa semana para vocês. Até terça-feira que vem.
Valeu, falou, galera. Até terça-feira.